Mas vejamos qual é o projeto, e é isso que me surpreende, o projeto de despedimentos, de regime de despedimentos, que o Secretário de Estado apresentou hoje na Assembleia da República. Então é uma coisa do género. Não despedem os trabalhadores da função pública, não despedem os funcionários públicos. Simplesmente pegam em milhares deles, colocam-nos na mobilidade especial e dizem, agora cortamos o vosso salário. E a certa altura substancialmente. E ao fim de 18 meses não são despedidos, ficam cá, mas ficam com salário zero. Exatamente. Mas não são despedidos, continuam com vínculo à função pública, só que não recebem. E a certa altura, na Assembleia da República, quando alguém levanta, quando um deputado levanta, mas o Sr. Secretário de Estado acha isto possível, quando as pessoas têm o direito à retribuição e colocar uma pessoa que é um funcionário público com salário zero, ele então responde como se fosse a coisa mais natural deste mundo, não, perfeitamente natural. Se ele não trabalha, não recebe. Mas não trabalha porquê? Não é porque ele não quer trabalhar. Ele é uma pessoa que está na função pública, que se dispõe a trabalhar e é o Estado que lhe diz, agora não trabalhas. Agora ficas aí e pagamos-te zero, salário zero. Não és despedido. E fica assim indeterminadamente. É evidente que se isto se colocasse no setor privado, ninguém acreditava. Isto é, se alguma empresa do setor privado pretendesse colocar um trabalhador que lá tem, que se dispõe a trabalhar, mas por qualquer razão o empresário, até pode ser uma razão justificável, não tem trabalho para ele, então diz-lhe por isso simplesmente não te vou despedir, ficas aí, mas recebes zero. Mas não ficas despedido, ficas aí a receber zero. A certa altura, há muitos casos destes que chegam a tribunal que não é esta situação. E que é uma situação que os tribunais condenam e criticam acentuadamente. Que é aquela de não ter trabalho. Exatamente, que é aquela que o trabalhador quer trabalhar e, digamos, a entidade empregadora, no fundo, para forçar a sair, o que é que faz? Coloca-o ali, não lhe dá trabalho, mas não se atrapalha 8 horas sem fazer nada. Isto é muito vulgar nos meios da comunicação social. Sim, foi uma época que foi muito vulgar. Era porque, de facto, é uma coisa escandalosa. Mas tem uma nota de diferença, que é, no fim do mês, a pessoa recebe a integralidade do salário. Neste caso, o Estado pretende fazer é coloca-o na prateleira, não lhe dá trabalho e no fim do mês dá-lhe zero. E considero que isto é uma coisa natural, diz o Secretário de Estado, mas se ele não trabalha, não recebe. É o Estado que como se fosse uma coisa. Quer dizer, isto recua a um nível a 100 anos atrás. Isto há 100 anos atrás era possível. Se a pessoa nas férias não trabalhava, não recebia. No fim de semana não trabalhava, não recebia. E, portanto, é assim, é este regime que pretende ser instaurado. E depois tem a cereja no cimo do bolo, que é a seguinte. É evidente que ninguém aguenta uma situação destas. Ao fim de alguns meses, uma pessoa tem família a sustentar, não pode ficar naquela situação de salário zero. É funcionário público, muito bem, mas é salário zero, não recebe nada. Então, que alternativa tem esta pessoa? Despedir-se. E então aí o Estado, o Governo, dizer melhor, o que é que o Governo lhe diz? Tudo bem, mas isso é um problema teu. Queres despedir, despedes-te, mas não tens direito a subsídio de desemprego. Porque o subsídio de desemprego é quando a pessoa é despedida. Nós aqui não é despedida. Aqui és tu que te despedes, porque não temos nada a ver com isso. Estás a salário zero e ficas aqui indefinidamente. Queres te despedir, o problema é ter o subsídio de emprego zero. Eu não levanto aqui a questão de constitucionalidade, porque isto não levanta nenhum problemas de constitucionalidade. O Tribunal Constitucional resolve isto em 5 minutos. É óbvio que isto é tudo rotundamente inconstitucional, mas sem a mínima dúvida. É daquelas questões que nem sequer merece uma discussão jurídica. Eu coloco isto do ponto de vista moral. Isto é, que moralidade tem um governante para chegar a um trabalhador, por exemplo, uma pessoa que está há 20 anos, uma pessoa que tem 50 anos, está há 20 anos na função pública, quer trabalhar, não fez nada, não cometeu crime nenhum, dispõe-se a trabalhar e o Estado agora diz, não tens trabalho, ficas aí, salário zero. Se quiseres ir embora, não tens sequer direito a subsídio de desemprego. E é esta a equiparação que o Governo se propõe fazer entre setor privado e setor público. Isto é, se fosse uma equiparação, nada a recriminar. Tudo bem, igualdade de circunstâncias. Mas isto é uma coisa que seria absolutamente intolerável no setor privado. Como é que o Governo se pode pretender fazer uma coisa destas no setor público? Absolutamente inadmissível. E agora, quando nos perguntamos, que era a minha última questão, quando nos perguntamos, então o que é que fazemos perante isto? Qual é a saída perante isto? A saída é, do ponto de vista político, não temos saída. Porque isto é um governo que é apoiado por uma maioria, a maioria vai aplaudir esta medida. O nosso sistema, ao contrário de outros sistemas europeus, sistemas parlamentares... Não é só a maioria, é também o Presidente da República. Era isso que eu ia falar. É que nos outros sistemas parlamentares concentra-se tudo no Parlamento. Portanto, tudo se joga, maioria, oposição. E tudo fica ali. E então, se é uma maioria sem escrúpulos, se impõe uma solução destas, não há nada a fazer. O nosso sistema, que é um sistema muito mais equilibrado, tem uma válvula de segurança. Tem uma outra figura, que é o Presidente da República, que devia servir para moderar, para não permitir este tipo de situação. Mas o que é que nós vemos? É que o Presidente da República não só não diz nada, como patrocina este tipo de governo e este tipo de iniciativas. E, portanto, os cidadãos em que situação ficam? É completamente desarmados, sem defesa nenhuma. Qual é a única defesa que encontram ou que podem encontrar? O
Tribunal Constitucional, os tribunais e particularmente o Tribunal Constitucional, se não for o Tribunal Constitucional a defender-nos deste tipo, eu não queria ser ofensivo, não estou a defender-nos deste tipo de selvageria, se quiser, de barbaridade. Eu não estou a dizer que o Secretário de Estado é selvagem, mas este tipo de atos é uma selvageria sobre as pessoas. É uma barbaridade. Isto é incompreensível. No século XXI, num país europeu, dizer que uma pessoa não trabalha porque o Estado não quer e fica salário zero e fica ali tempo. Numa empresa privada as pessoas podem ser despedidas, mas até serem despedidos recebem a 100%. E depois de serem despedidos têm as garantias todas, têm o subsídio de desemprego. E tem a indemnização pelo despedimento. E tem a indemnização. Aquilo que o Governo pretende fazer não é absolutamente nada disto. Quer dizer, o Governo vê nos funcionários públicos, não tem um mínimo de respeito, um mínimo de consideração pelas pessoas. Vê os funcionários, trata os funcionários públicos como se fossem os párias da sociedade que não merecem o mínimo respeito e a mínima consideração. Isto é absolutamente inadmissível. E foi por isso que mudei o tema deste minuto inicial.